Bom, vamos continuar, vamos tentar mais um pouco. Parece que a conexão da Claro mesmo tá ruim. Eu tô no 4G, mas é isso aí, faz parte do trabalho. A gente sabe que a gente tá ao vivo e que isso acontece, gente. Então, paciência, por favor. O papo tá ótimo. Tô fazendo tudo que eu posso pra gente ficar conectado, tá bom, gente? Realmente estou aqui lutando com a internet, lutando com esse universo. Oi, Oi, calma que você não apareceu ainda, você já deve entrar. Aparentemente não. eu tô te vendo. Estou Eu não gravando. tô te vendo. Oi. Mas se as pessoas estiverem te vendo, eu tô feliz. Deixa alguém dar um ok aí e falar que tá te vendo. Segundo o pessoal aqui da casa, esse horário a conexão da própria Claro fica ruim. Então, infelizmente, eu tô um pouco de mãos atadas. Mas vai. Tenho fé, eu tenho fé que vai dar certo. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo cancelar e chamar você de novo. Eu tô aqui, John. Nossa, você tá aí? Bom, pessoal, vocês conseguem ver a Sara e ouvir a Sara? Eu tô tranquilo se eu não conseguir ver ela. Agora entrou. Eles estão. Não, a Sara saiu. Vamos tentar de novo. É isso aí, com emoção. Desculpa, gente, hoje realmente está difícil. Eu Bom, voltei. você voltou, eu acho que eu te escuto. Quero pedir desculpa a todo mundo que está participando, que está realmente hoje mais difícil do que o normal. Mas vamos lá. Você estava voltando para o Brasil, e é isso que eu quero saber. Por que você voltou para cá? Eu voltei porque o meu atual, um dos meus atuais proprietários, eu estava num concurso na Alemanha internacional e ele assistiu o concurso ao vivo e perguntou para pessoas aqui no Brasil como é que eu tava, se eu voltava ao Brasil, se eu tava lá, se, enfim. E ninguém sabia responder, porque até pro pessoal no Brasil eu tava bem lá. E aí ele me ligou um dia e perguntou se eu talvez voltaria para o Brasil para ele me oferecendo o cavalo e o financeiro para tentar uma vaga para a Olimpíada do Rio. Nesse meio termo, eu não estava numa fase muito boa no manejo onde eu estava numa fase meio complicada. Aí eu perguntei para ele se eu podia pensar isso durante uns 2 dias, durante uma semaninha, e 2 dias depois eu liguei para ele e falou assim: tá bom, estou voltando. E foi isso. E foi isso. E é isso. Isso já é perto da Olimpíada do Rio, é isso? Eu voltei em 2014. Na verdade, ele me ligou. A minha competição foi em abril de 2014 e em julho estava de volta. Então, assim, foi relativamente rápido, mas eu não estava numa posição, eu não estava numa fase muito boa lá, eu estava já procurando, vamos dizer, outros, talvez outros manejes. Eu não tava muito feliz onde eu estava naquele momento. Então eu já estava procurando uma saída dali e ele caiu na hora certa. Felipe, legal. O Felipe Caseira está perguntando se esse curso que você fez, ele só existe na Alemanha ou se tem em algum outro país. Existe na Holanda também, mas não exatamente a mesma coisa. E hoje em dia a referência é esse da Alemanha mesmo. Ok. Sara, aí beleza, você volta para o Brasil, vai trabalhar para um dos seus atuais proprietários, num projeto olímpico e pan-americano, é isso? Olímpico, na verdade. O Pan-Americano veio meio que de gaiato no meio, porque eu cheguei e o cavalo que, vamos dizer, estava sendo oferecido para mim, eu precisava conhecer ele um pouco. Aí começamos no nível, porque, né, Pan-Americano naquela época era só nível de São Jorge. Na verdade, tinha acabado de mudar, mas eu comecei a montar o cavalo na São Jorge para conhecer ele, né, voltar um pouco às provas no Brasil. E acabou dando certo, acabei fazendo as qualificatórias, indo
bem nas qualificatórias e fui na equipe no Pan-Americano e fui. E aí, na volta do Pan-Americano, meu cavalo machucou. E nesse meio termo entrou um outro cavalo para experimentar, tentar a vaga na Olimpíada. E tentamos outra coisa. Assim, vamos tentando. Eu acho que entra bem no momento que eu vou perguntar, que são os 2 momentos mais marcantes da sua carreira. É o momento mais legal, né? O momento marcante mais positivo e talvez o momento mais difícil que você tenha passado até hoje. O Pan-Americano foi definitivamente um dos highlights da minha vida, isso é fato, né? Foi também um momento assustador, porque eu assustei, não era nada do que eu estava acostumada, longe disso. É um campeonato assustador, intimidador, então assim, foi uma fase de superação para mim, mas foi maravilhoso. E o pior momento foi quando o meu cavalo, depois das seletivas da Olimpíada, ele estava na quarentena para ir para o Rio de Janeiro e ele quebrou a cernelha num acidente maluco, quebrou 6 vértebras da cernelha, sabe, aquela coisa que não é para dar certo e realmente o universo te dá aquela coisa, tipo, não vai. E é onde, assim, exatamente 30 dias da abertura da Olimpíada, meu cavalo se quebrou e as minhas chances de ir para Olimpíadas foram esmagadas. Esse foi um dos piores momentos da minha vida, com certeza. Isso foi na Olimpíada do Rio. Isso, foi antes do Rio 2016, Eu ia deixar essa pergunta mais para o final, mas fizeram uma pergunta aqui, já 2 pessoas perguntaram. Você tem alunos e você tem alunos de salto hoje? Para ser bem sincera, eu praticamente só tenho aluno de salto. Eu até prefiro, adoro dar aula pro pessoal de salto. Eu tenho uma aluna de adestramento só, que é a Bibi Fischer, que eu adoro dar aula, mas eu praticamente só dou aula pro pessoal do salto, numa base de adestramento voltada para o salto. Eu não vou te falar que eu me especializei nisso, mas como eu, na Europa, na Alemanha, eu trabalhei num manejo de salto, eu ia lá uma vez por semana para montar os cavalos no plano, em troca, porque como eu precisei treinar o salto antes da minha prova para minha formação, a gente fazia uma troca. Eu ia para o manejo, trabalhava os cavalos no plano lá, e eles, em troca, me davam aula de salto, né? E aí eu acabei pegando um pouco os pontos do que era necessário pro pessoal de salto, né? Que a base, isso não sou só eu que falo, não é porque eu sou de adestramento, mas a base a base de plano é praticamente mais importante que saltar. Obviamente, precisa saltar, mas é muito importante a base do plano, né? E aí eu acabei pegando muito gosto disso, porque eu acho que, não sei, me diverte muito o pessoal do salto. Eles são muito fáceis com a comunicação, eles escutam super. E o que eu vejo muito é que, por exemplo, no começo de uma aula para o final de uma aula, muda os cavalos, e os cavalos mudam muito. Então, assim, sim, eu tenho, para responder a pergunta, eu tenho sim alunos e praticamente todos são de salto. Salto que eu dou, então, não dou aula de salto, dou aula de plano para salto. Você trabalha ou já trabalhou com algum profissional, grande profissional do Brasil, ajudando ele com o par de plano? Eu trabalho com bastante dos profissionais de saltos, por exemplo, o José Luiz lá da Paulista, eu tenho vários alunos dele, já trabalhei cavalos com ele, para ajudar ele, tudo. Já até alguns cavalos Zé Roberto, cavalos Fábio Sarti, então sim, alguns cavalos, já trabalhei com profissionais de salto aqui, e ajudando eles, ou montando os cavalos para eles, para ajudar eles, ou ajudando eles com os alunos deles, para dar uma base de plano. Então, sim. Maravilha. Dentro de algum espaço, eu queria que você contasse um pouquinho mais da experiência do Pan-Americano, recontasse um pouquinho como é que foi, como é que é a Vila Hípica, como é que foi pro adestramento e o resultado que vocês tiveram. Então, o Pan-Americano foi, assim, foi lindo, maravilhoso, e assim, a organização no Canadá é surreal, né? Não é uma organização de terceiro mundo, é uma coisa super bem feita.
O estádio equestre era um pouco fora de Toronto, então a gente não ficou na Vila Pan-Americana, a gente ficou num hotel, tinha algumas pessoas, o pessoal do tiro e o pessoal do hipismo ficou num hotel fora de Toronto, uma hora e meia fora de Toronto, porque o estádio era um pouco fora. E assim, a experiência em si foi espetacular. No meu caso, o meu cavalo sofreu bastante a ida para Toronto. Ele é um cavalo relativamente frágil. E aí, você saindo do Brasil, eles tinham que fazer uma quarentena de 7 dias, isso todo mundo sabe. Fazer uma quarentena de 7 dias em Miami, onde eles ficam praticamente presos durante uma semana dentro de uma cocheira pequena. E eles chegaram em Toronto um dia antes da inspeção veterinária. Então, assim, a gente não teve muito tempo para dar uma soltada neles, dar uma espairecida, danada. A gente meio que já foi largado de boca no campeonato, meu cavalo sendo um pouco frágil. E eu sendo bem nova nesse tipo de competição, nós dois apanhamos um pouco. A inspeção veterinária foi ótima, todo mundo passou. A equipe, assim, se tem uma coisa que eu não posso falar é a equipe. A equipe era maravilhosa. Assim, era o João Vitor Oliva, o João Paulo dos Santos, e o Leandro e eu, assim, a equipe, a gente se deu super bem, foi uma atmosfera maravilhosa, a gente se divertiu horrores. Só que eu era a novinha, no caso, com um cavalo sensível, nova esse tipo de nível de competição, então eu não dei o meu melhor. O que eu fui muito bem nas classificatórias, eu não dei o meu melhor durante as provas, e aí acabei ficando fora das finais. Mas para mim foi uma experiência gloriosa, porque eu nunca tinha tido esse nível de competição, nunca tinha vivido no meio de tantos cavaleiros espetaculares nesse meio, cavaleiros olímpicos americanos, canadenses, assim, o nível. Aí a gente ainda conviveu ainda com o povo do CCE, a gente viu a chegada do pessoal do salto. Em si, a experiência foi maravilhosa, mas eu ainda quero um outro campeonato desse nível para mostrar o meu melhor, que eu não dei o meu melhor no último campeonato. Ainda saímos com uma medalha, então assim, foi lindo, né? Saímos com a medalha, nessa época a gente não estava nem concorrendo a uma vaga para a Olimpíada, porque como a gente era país hóspede, o Brasil já tinha uma vaga por equipe para a Olimpíada, mas a gente lutou muito por essa medalha, porque a gente estava muito próximo com o México para a medalha de bronze. Medalha de ouro e prata era Estados Unidos e Canadá, né? Mas a medalha de bronze a gente lutou muito, muito, muito para conseguir. A gente conseguiu e foi uma festa, foi uma alegria, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Muito legal. Sá, eu tenho pedido para todo mundo falar um pouquinho, e eu conheço você bem o suficiente para saber que talvez esse um pouquinho fique um pouco longo, dos cavalos da sua vida, os cavalos mais marcantes, os cavalos mais importantes, contar um pouquinho deles. E sei que te conheço bastante para saber que todos os cavalos que você teve foram marcantes, importantes para você. Todos têm apelido carinhoso, todos têm uma história para contar. Mas pensa aí nos que você acha que talvez sejam os mais marcantes. E uma segunda parte que eu tenho colocado agora, que é um pouco o que você tem agora para o futuro. Quem são as suas apostas? Tá, então do passado eu tenho o meu primeiro cavalo, que é aquele que eu te falei que eu ganhei a primeira vez do brasileiro, era o meu pônei, que era um puro sangue árabe, que foi o primeiro cavalo que eu ganhei. Meus pais me deram ele de presente com 9 anos de idade. Ele era pônei por tamanho, mas um coração enorme. Me carregou o meu primeiro brasileiro e me carregou e ainda fez mais do que ele poderia ter feito. E a gente, para você ter uma noção, a gente aposentou ele com acho que 8 ou 9 anos de idade. Minha mãe poderia me corrigir nisso. Porque a gente não tinha. Hã? Lisan. Ele era um anglo-árabe, criação do Jacinto Tonhato, que é sócio da Santo Amaro até hoje. E a gente aposentou ele super. A gente comprou ele, meus pais compraram ele com acho que 4 anos de idade. E ele era assim, sabe aquele cavalo manso que te dá e faz e tudo mais? E a gente aposentou ele com 8, 9 anos de idade, porque não, era aquele cavalo que não dava para vender nunca. Podia ter vendido, podia. A gente foi egoísta e não vendeu e ficou pra gente.
Então, esse foi meu primeiro cavalo e primeiro cavalo marcante. E aí, bom, você me conhece, eu tenho vários cavalos marcantes, mas vamos dizer, aqui no Brasil eu tive a Domitila, que não era minha, que era da Solange Neves, lá da Santa Amaro, que é uma égua, o primeiro cavalão que eu montei. Era uma égua grande, linda de morrer. E ela me ensinou muita coisa, Ela que começou a me transformar uma cavaleira um pouco mais séria. Aí, super marcante, tive a Cosima, que era uma traquener criação da Regine Schultz, aqui no Brasil também, tudo isso no Brasil. É que tem vários, né? Não consegui ir marcando. Teve aí uma que me marcou muito, porque era especial no estilo que era uma égua da minha mãe, que minha mãe comprou com 3 anos, que chamava Haritá. É uma égua que minha mãe domou. Minha mãe levou ela, ensinou, treinou ela até a São Jorge. É uma égua que nunca derrubou ninguém na vida. Ela nunca corcoviou, ela não sabia corcoviar. É uma que não gostava de mim, mas ela me carregou no meu primeiro sul-americano. E ela era, não sei, ela era especial, ela era meio autista. Eu gosto de cavalo meio autista, eu me dou bem com eles. Eu consigo tirar deles, eu acho que porque eu sou meio esquisita, talvez, então eu me dou bem com esses cavalos um pouco mais esquisitos. Aí tem outros, né? Mas aí eu mudei para Alemanha e um cavalo que marcou muito foi um cavalo que chamava Chopin, que era um cavalo que eu montei com o meu último chefe na Alemanha, que é o cavalo que eu fui pro Brno Internacional na Alemanha. Um cavalo super autista, super tímido, quietão, tudo, que ninguém gostava muito de montar, e aí me deram ele para montar, e eu fui fazendo uma São Jorge, e se demos super bem, e foi graças a ele que eu consegui essa oferta de voltar ao Brasil. Então, assim, eu sou super mega grata e eu tenho ele no meu coração até hoje. E aqui no Brasil eu tenho o Donelli, que me levou para o Pan-Americano, que é o meu buddy, que é o meu amigão. Ele tem que estar com 19 anos hoje, eu monto ele todos os dias. Um dia mais leve, um dia mais forte, eu brinco, não faço mais prova com ele, ele não merece mais. Ele deu tudo que precisava dar na vida. Tem o Arco Polo, que me levou em todas as seletivas da Olimpíada do Rio, sendo que eu comecei a montar ele 3 semanas antes da primeira seletiva. O meu chefe virou para mim e falou assim, ó, o Donelli tá sentido, então você não pode, mas tem Arco Polo, você pode tentar. Então montei ele 3 semanas depois da primeira seletiva, mandei um vídeo pro meu treinador na Alemanha. Ele falou, ué, vai, tenta. Deu super certo, tive a primeira, aliás, você estava lá tirando foto nessa primeira seletiva. A gente conseguiu nosso primeiro índice olímpico na primeira seletiva e de lá foi só aumentando. Jangles, que é um cavalo. Você travou, mas eu espero que você volte. Oi, eu tô voltando, eu tô aqui. Você me ouviu? Você tá me ouvindo? Tô ouvindo, continua. E aí, pro futuro, eu tenho 3 cavalos importantes. Um que eu espero poder fazer as seletivas para o Tóquio 2021, né? 2020, 2021, que é o Bojangles, que é um cavalo que eu fiz uma prova internacional, que a gente está 2020, 2018, então, que é um cavalo espetacular, mas uma cabeça complicada. E eu fiz umas provas de São Jorge com ele muito boas, muito boas. Aí, infelizmente, porque é um cavalo que anda muito, ele acabou machucando, então eu estou voltando com ele. E para esse ano, se tivesse Tóquio 2020, eu não teria tempo suficiente para, entre aspas, apertar ele. Como ele é um cavalo um pouco sensível de cabeça e delicado de corpo, eu não teria tido tempo de deixar ele ao ponto para 2020. Porém, para 2021 seria uma opção. E aí eu tenho uma égua que é muito especial para mim, que para mim seria 2024, para Paris, que é a Hillary, que é do Roberto Pedrosa, que as pessoas que me conhecem sabem que eu sou alucinada por ela. Ela é nova, ela tem 7 anos.
Ela tá um pouco atrasada, porque ela ficou no meio termo, então é troca de cavaleiros anuaras e tal. Mas para mim, assim, ela é o primeiro cavalo que eu sentei num cavalo novo e falei assim, essa tem potencial para chegar no topo. Então, vamos dizer que futuro eu tenho esse. Eu tenho um que estaria quase pronto para o ano que vem e uma que, se Deus quiser, eu preparo para 2024. Espetacular. Você falou uma palavra aí que eu acho bem importante e acho que você pode explicar um pouco sobre, inclusive, o que aconteceu e o que a gente esperar para 2021. E a gente não teve essa conversa, eu não quis fazer ela antes do ao vivo para não te dar a oportunidade de cola, que é índice. Índice. O Brasil, teoricamente, tinha qualificado a equipe para Tóquio 2020. Sim. E aí tinha um problema que a gente não tinha cavaleiros com índice suficiente, não tinha mais tempo de tirar os índices, tinha todo um problema de logística, e, enfim, que eu mesmo não entendo nada e nem é da minha alçada. A pergunta é, com o Tóquio 2021, a gente volta a ter a possibilidade de ter a equipe inteira? Não. A FEI já avisou que exatamente as vagas já estão alocadas. Então, assim, as vagas estão alocadas do mesmo jeito que estavam alocadas para 2020, ou seja, nós temos uma vaga individual para o Brasil para o ano que vem. Não tem mais chance de equipe, não tem mais como entrar com recurso para tentar conseguir a vaga por equipe de novo. Nós temos uma vaga individual mesmo para o ano que vem, só. Você se incomoda de explicar um pouquinho o que aconteceu? Então, o que aconteceu foi o seguinte: normalmente você aloca as vagas por equipe individual em de diferentes maneiras. Então, assim, você tem algumas vagas alocadas para as melhores equipes nos Jogos Mundiais, para as melhores equipes no Campeonato Europeu. E aí, no nosso caso, então, América do Sul, América Central, América do Norte, a gente consegue nossas vagas ou pelo ranking mundial, pelo ranking do World Ranking, ou nos Jogos Pan-Americanos, né? O que acontecia é o seguinte, o problema é que a gente conseguia nossas vagas, então as melhores equipes no pódio dos Jogos Pan-Americanos, ou nos Jogos Centro-Americanos, ou nos Jogos Asiáticos, ou. E acontecia o seguinte, vários desses campeonatos, vários desses jogos, tanto Pan-Americano como por exemplo, jogos asiáticos, eram jogos ao nível de São Jorge. A Olimpíada é nível de Grande Prêmio. E aí acontecia que, de vez em quando, algumas equipes conseguiam suas vagas nesses jogos, campeonatos diversos. A nível de São Jorge, conseguiam as alocações por equipe e na hora da Olimpíada, eles não conseguiam desenvolver conjuntos de Grande Prêmio para fechar uma equipe para mandar para a Olimpíada. Então acabava sobrando vagas que poderiam ter sido alocadas para outros países que teriam talvez cavaleiros de Grande Prêmio, né? Então a FEI, na verdade o Comitê Olímpico junto com a FEI mudou o regulamento e falou que todas as vagas, principalmente nesses, vamos dizer, nesses jogos que seriam no nível de São Jorge, teriam que ser confirmadas até um certo período com índices por cavaleiros X. Podia ser qualquer cavaleiro, podia ser cavaleiros que não iam para a equipe do ano seguinte, para a Olimpíada e tudo, mas a equipe precisava ser confirmada. E acabou sendo uma informação talvez um pouco que não passou corretamente para nós brasileiros. Ou, na verdade, para os patrocinadores. E acabamos ficando sem oportunidades de ter, vamos dizer, sem muita oportunidade de confirmar essas vagas. A gente acabou ficando com 6 meses para confirmar as vagas, o que era relativamente impossível, porque os campeonatos válidos para esses índices são confirmados pela FEI praticamente um ano antes. Então ficou uma comunicação meio complicada, acabamos tendo que correr atrás. Quem conseguiu levar os cavalos diretamente do Pan-Americano para a Europa, ou quem conseguiu mandar cavalos do Brasil para a Europa rapidamente, conseguiu, quem não conseguiu foi para trás, e a gente acabou não tendo os índices suficientes e acabamos perdendo a vaga por equipe.
parece ser complicado. Na minha cabeça faz muito sentido, mas é um pouco complicado. Vamos dizer que a gente aprendeu. A gente aprendeu e para a próxima vez a gente está mais sábio, mas dessa vez, infelizmente, ficamos de fora e ficamos só com uma vaga individual. Perfeitamente. Obrigado pela explanação. Aí é uma coisa que eu realmente não estudei, infelizmente eu perdi essa aula, eu estava querendo olhar, mas a internet minha não ajudou. As regras do salto mudaram para a Olimpíada 2021. Mudou o número de equipes, mudou o número de componentes, a organização do dia de prova. Vocês vão sofrer uma mudança parecida também para o adestramento? E se sim, se você concorda com ela? Mas já tinha mudado para 2020, você quer dizer, né? Não mudou... Isso, mudou a regra de... Mudou para essa Olimpíada agora. Exato. Sim, na nossa mudou. Eu achei até bacana, porque no nosso caso, que somos um país, né? O Brasil nunca ainda passou para o segundo dia de uma Olimpíada, né? Nunca. As mudanças da Olimpíada de adestramento acabam oferecendo mais chance de um país um pouco mais underdog. Como é que você traduziria underdog? Um país... É o azarão. Isso. Talvez não... Eu não estou falando que o Brasil teria uma chance hoje. Talvez sim, talvez não, mas ele dá mais chances de países um pouco menos tops de talvez passar pelo menos um segundo dia. Eles fizeram um cálculo meio bizarro. Eu não vou nem tentar explicar aqui, porque uma coisa que eu não conseguiria explicar direito. Até um site conseguiu fazer aliás, a FEI conseguiu fazer um vídeo bem explicativo. Se você quiser, eu te mando, se você quiser. Se o pessoal for atrás e perguntar, eu te mando. Mas eu achei até talvez um pouco bacana, porque assim, pro público que quer ver só os tops, talvez não é tão bom. Mas para a pessoa participando, te dá um pouco mais de chance de talvez passar para um segundo dia, entendeu? Sem ser massacrado pelos tops do mundo, como é normalmente o caso. E aí entra no próximo tópico, que eu acho delicado, mas eu acho que é a oportunidade que a gente tem de perguntar. O que falta para o Brasil dar esse próximo step? Para o Brasil se aproximar dos tops. É a criação? É a formação? É a base? São os cavaleiros? O que está faltando para o Brasil se aproximar do top level mundial? São várias coisas, né? Assim, vamos começar pelo fato que o adestramento no Brasil é uma coisa que não tem cultura, né? Na Europa, nos Estados Unidos, não sei, nem nos Estados Unidos, se for na Europa, é uma coisa que o adestramento tem uma base, tem uma cultura, tem uma história, tem tudo. A gente começou ontem, praticamente. É uma coisa que tem... aí, a nossa criação falta. O que acabou sendo muito desenvolvido nos últimos anos foi a raça puro sangue lusitano, que eu pessoalmente acho uma raça espetacular para várias coisas. Eles têm cabeça boa, eles têm um temperamento bom, eles são fáceis de aprender, eles são bons de montar. Cada vez mais eles vêm se desenvolvendo, tendo mais linhadura, mais potencial. Eles também estão cada vez chegando mais perto. Você vê cada vez mais os lusitanos, os cavalos ibéricos, chegando com notas mais altas. A filha do Paulo Caetano, Maria Caetano, que o Paulo Caetano é um treinador português, a sua filha Maria Caetano é hoje uma das melhores do mundo. Ela monta cavalos ibéricos no nível top, e ela está tendo níveis 80%. Então a gente vê esses cavalos se desenvolvendo. Mas assim, falta muita cultura. E aí falta treinador, falta base. É difícil falar, Como eu digo, eu não nasci no Brasil, mas eu cresci no Brasil. Eu comecei a montar praticamente aqui, fazer prova aqui, e eu aprendi a montar quando eu fui para lá. Já sendo uma cavaleira de São Jorge aqui. Então, o que isso diz? Você chega lá, você apanha, porque você é mais um, porque você tem que trabalhar mais, porque é diferente.
A criação, sim, falta criação de adestramento, isso é fato. Está começando agora, por exemplo, o Roberto Pedrosa tem uma criação que está vindo agora, ele vai vir com uma leva de cavalos novos de adestramento espetaculares. Tem gente criando, o Vitor Oliva tem uns cavalos que vêm com sangue de adestramento, que não é só lusitano, que são cavalos fora lusitano. Tem cavalos que, né, a criação está começando, mas agora, entendeu? A gente não tinha criação disso antes. A gente tinha, o que a gente mais tinha, que não era cavalo lusitano, vamos dizer, cavalo lusitano que já era meio que criado para adestramento, equitação de trabalho, a gente tinha refugos BHs de salto que acabavam no adestramento, que eram cavalos que não saltavam mais e andavam mais ou menos e eram bonitos e aí alguém acabava comprando por menos dinheiro. Mas assim, eu vejo, eu já vi vários BHs de salto que tem passo, trote, galope espetacular, só que você não consegue comprar porque o cavalo salta. Então, esquece. Não vende para adestramento, entendeu? Então, assim, falta muita coisa. Não seriam capítulos e capítulos de coisa que faltam aqui para melhorar. Você precisa de mais treinador, mais criação, mais dedicação, mais tudo. Tá. Eu estava lendo aqui as próximas perguntas que a galera está mandando. Já tem umas 20 perguntas do público. Eu vou tentar organizar aqui, porque minha internet nem para isso está funcionando, para ficar abrindo e fechando. Mas eu ia perguntar um pouco sobre a criação. Tem uma pergunta que foi feita para mim numa outra live, na verdade, estava falando, e a gente conversou disso essa semana. Acho que você pode dar uma explanada rápida. O porquê do freio bridão. Para quem não sabe, eu estava vendo a live da Patrícia Renault com a Gabriela Placo e elas estavam discutindo por que precisa usar o freio bridão e a espora na prova de top do adestramento e não pode o cara entrar lá com um snaffle, com um bridão simples e fazer a prova se o cavalo dele tiver a colocação. Então, de maneira sucinta, porque é muito específico, você consegue responder isso aí? Sim, de maneira bem curta, técnica. É uma questão de ver o desempenho de um cavaleiro top e de um cavalo bem treinado. Porque para você saber usar um freio o freio bridão, né? Da maneira certa, você precisa ser um bom cavaleiro e o cavalo responder da maneira certa, o cavalo precisa estar bem treinado. Então é uma questão de... Eu tô achando a palavra agora. É uma questão de... Oh, God. Colocação. Correctness. Não. É desempenho, técnica do cavaleiro. Você tem que ter uma certa finesse, uma certa delicadeza, porém uma certa firmeza. Usar um freio bridão da maneira certa não é para todo mundo, entendeu? Eu já tive uma pergunta ano passado de alguém que veio me perguntar, falou assim, mas por que o freio bridão é obrigatório? Mas o pele é a mesma coisa. O pele é completamente outra coisa. São duas embocaduras completamente diferentes. Você poder usar um freio bridão é você poder usar o bridão para manter o contato e o freio para manter uma alavanca. Isso pede um certo nível de reunião, pede um nível de suspensão e pede um nível de treinamento que não é para qualquer um. Então, você chegando nesse nível, usando um freio bridão de maneira certa, te mostra a técnica, a habilidade do cavaleiro e o bom treinamento do cavalo seguindo a escala de treinamento. Tá certo. Uma coisa que eu achei bem curiosa, eu tenho abordado isso com as Amazonas que eu falo, e fato é de que nós temos poucas Amazonas no Brasil, de forma geral, nos level stops, no salto em específico, mas no adestramento também. Eu estava tentando aqui lembrar de cabeça. Temos poucas Amazonas na prova forte do Brasil, na São Jorge, enfim. Temos mais cavaleiros. A equipe brasileira eram 3 cavaleiros e você, na equipe olímpica também era a Giovana e outros 3 homens. Você acha que tem alguma diferença, tem alguma dificuldade por ser mulher? Não. Não, assim, eu acho que o fato que o hipismo em geral, seja um esporte misto,
que tenha tanto homens como mulheres, te mostra que a mulher pode ser igual a um homem e o homem pode ser igual a mulher. Pera. Antes das pessoas saírem tacando pedra, eu digo que no adestramento, por exemplo, o homem pode ter a delicadeza, a finesse e o feeling suficiente igual a mulher e a força, e a mulher pode ter a finesse, a delicadeza da mulher com a força de homens. É uma questão, de equilíbrio, entendeu? Eu tive uma vez alguém que virou para mim e falou assim: ah, não, mas o meu cavalo reage melhor com o meu treinador porque ele é homem. Eu falei: desculpa, mas eu tenho tanto perna quanto o seu treinador homem. É questão de saber usar, entendeu? Não é questão de sair pressionando, sair batendo, sair não sei o quê. Na força, obviamente, questão de força, de músculo, um homem ganha de mim na certa. Cavalo não é questão só de força. A questão do cavalo, qualquer cavalo, que seja de salto, adestramento, CCE, tudo, é um lindo equilíbrio entre força, equilíbrio e feeling, né? Então, assim, eu particularmente não sinto mais dificuldade por ser mulher, muito pelo contrário. Eu acho que de vez em quando eu consigo resolver problemas melhores que homens, porque eu talvez não ataque direto na força, até porque se for na força o cavalo vai ganhar de mim, e se for questão de força eu vou perder de um homem, isso é fato. Mas por exemplo, se você vê na Alemanha, se você vê na Alemanha, praticamente a equipe toda de adestramento da Alemanha é mulher. Por quê? Ah, porque elas são machas? Não são machas. Tem uma que é uma das minhas favoritas, que é a Dorothee Schneider. Ela é um toco de gente, tô exagerando, mas ela não é grande, ela é petite. Ela monta que não mexe nada e os cavalos estão assim, às ordens. E não tem nenhum macho atrás resolvendo as coisas para ela. Ela resolve, entendeu? Igual eu resolvo os meus cavalos. Entendeu? Eu acho que eu acho que eu formulei mal a pergunta, mas a resposta é válida para o outro lado, mas eu estava falando de uma questão de oportunidades. Eu vou dar o paralelo com o salto e o paralelo que eu tenho usado. No top 30 do ranking da FEI do salto, você tem 3 mulheres. E um esporte onde a base dele toda, você tem muito mais mulheres nos amadores, você tem muito mais mulheres saltando categoria de base, e na hora que chega na prova forte, você inverte a balança e você tem mais homens. O adestramento, eu confesso que eu tenho pouco conhecimento. É quase o contrário. Quando eu penso em nomes fortes de adestramento, eu penso em mulheres, Charlotte Desjardins, a menina que monta o Verdades, enfim, tem 5 ou 6 nomes que vêm na minha cabeça forte de adestramento, que são mulheres. A minha pergunta é uma questão de oportunidade. Se você acha que as oportunidades são dadas igualitariamente, vou falar do caso do Brasil, porque é onde você está, para homens e para mulheres. Não, eu acho que justamente o fato do nosso esporte ser misto, e isso eu vi isso tanto na Alemanha quanto eu vejo aqui, se você é bom no que você faz, se você mostra desempenho, se você mostra resultados, se você é que dessa parte é mais eu, né? Mas se a pessoa vê que os cavalos gostam de você, e aí depois tem o desempenho, tem os resultados e não sei o quê, independente se você for homem ou mulher, eu tenho muita oportunidade, graças a Deus, eu tenho clientes maravilhosos e proprietários lindos que chegaram e me ofereceram os cavalos, independente se eu era mulher ou se eu era homem. Não tem. Justamente o fato de ser um esporte misto, se você é bom, se você faz as coisas bem, se você tem um desempenho bom, se você tem resultados, e ainda mais se o cavalo gosta, se os cavalos que você monta gostam de você, isso chama qualquer pessoa. Então, a pessoa não vai ligar se você é homem. Óbvio que pode ter proprietários machistas, feministas, isso, né? Isso obviamente pode ter. Uma pessoa que fala assim, não, mas o meu cavalo, ninguém monta só homem. Ok, pode até ter. Mas eu nunca sofri esse preconceito, graças a Deus. Nunca senti que eu senti esse preconceito. No começo, eu vou te falar, quando eu cheguei no Brasil, talvez no começo, adestramento, menina, como no adestramento aqui no Brasil, tem muito homem no adestramento, né? No adestramento, falando no salto. No começo até falo assim, mas não sei se a menina vai conseguir dar conta, se não sei o que, não sei o que. E aí, vamos dizer, os meus resultados e o meu desenvolvimento com os cavalos que eu montava falou
por mim, sabe? Falou que a menina ia dar conta e aí dali veio os meus proprietários, meus clientes, meus cavalos, não sei o quê. Então, assim, eu hoje não sinto preconceito nenhum. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas aqui no Brasil, que é um país um pouco mais machista, talvez quando eu voltei, sim. Hoje, não mais. E Espetacular. na Europa, nada. Na Europa, zero. Na Europa, você é bom, você é mulher, homem, esquece. Qualquer coisa, não tem problema nenhum. Super obrigado pelo depoimento. São depoimentos muito importantes a gente ir juntando. Sara, perguntaram aqui, eu não vou conseguir abrir quem, porque é isso, minha interrogação está travando. Qual a qualidade você procura num cavalo de adestramento quando você vai experimentar ou vai procurar um cavalo novo? A andadura é a primeira coisa, né? A gente procura. Eu vou te falar que eu vejo muito no. A gente fala que o galope e o passo é muito ligado um ao outro. Então, assim, se o cavalo tem um bom passo, ele vai ter um bom galope. O trote a gente consegue fabricar. Tem muita gente que se foca muito na qualidade do trote. Ah, o cavalo trote espetacular, eu quero. Se o trote for espetacular e o galope for mais ou menos, e o passo mais ou menos, o pessoal não liga. Eu já ligo mais para a qualidade do galope e do passo, porque o trote você sempre consegue dar uma fabricada, dar uma mexida. Né? Então, assim, fiz andaduras com certeza. Não ligo muito para papel. Assim, óbvio que papel, se o cavalo andar bem, se for bonito, se tiver um papel espetacular, é o triple bonus, é aquela coisa que você fala, ganhou de tudo, né? Mas não é aquela coisa que você fala assim, nossa, é necessário. O cavalo que eu fiz as seletivas Olimpíada é um cavalo de salto, 100% de salto. Ele é criação do Zangerscheid, ele era cavalo garanhão do Zangerscheid, ele tem linhagem de salto e ele trota espetacularmente. Então, assim, isso não quer dizer muita coisa. Mas, assim, aí eu vejo muito questão de andadura, né? E aí o físico é sempre melhor, né? Se o cavalo tiver a garupa mais baixa, a frente mais alta, um pescoço lançado, tudo vem mais. E aí depois vem montabilidade, porque não adianta você ter um cavalo que for espetacular, que se move igual um avião e não se reúne ou tem uma cabeça horrorosa. Então, eu sou meio suspeita para falar. Eu adoro andadura. Se o cavalo andar maravilhosamente bem, é um plus. Mas se o cavalo for maravilhoso e tiver uma cabeça horrorosa, eu não quero. Então, vem muito de... Se você for comprar um potro ao pé, um cavalo novo, olha a andadura. Sim. Vai papel, beleza. Mas se você tiver a oportunidade de montar o cavalo e testar um pouco os botões e o cavalo se deixar montar, para mim isso é ainda mais válido. Oi, vamos ver se está tudo bem. Eu te ouvi direito, mas... Você parou Você me ouve? que hora? Oi, sim. Não, eu ouvi. É porque foi chegando meio picotado, então eu só queria saber se a gente tinha parado Não, no eu lugar. te ouvi. Então, maravilha, Sara, obrigado. Deixa eu ver se eu consigo abrir, porque tá chegando mais perguntas, olha que maravilha. Coisa boa. E aí eu fui anotar no papel, porque não queria deixar de prestar atenção, e eu não consigo ler o que eu escrevi. Porque eu escrevi olhando para você, e agora não dá para ler. Então, com sorte, enquanto vai abrindo aqui minha interrogação, que vai levar uns minutinhos, Sara, você é da clínica? Posso dar. Se eu tiver. É tudo uma questão de organização e eu conseguir ficar alguns dias longe dos meus cavalos. Ficou mais difícil, gente. Ficou mais difícil. Deixa eu ver se as perguntas aqui abrem em algum momento dessa vida. Qualidade no cavalo. Tem uma pergunta que eu acho que é, de novo, um pouco técnica, mas acho curiosa, até porque, enfim. Qual é o processo que você usa para ensinar um cavalo a fazer mudança em tempo? O que você quer dizer mudança em tempo? Mudança em série? Mudança ao tempo? Está escrito mudança ao tempo. Então, é que aí, dependendo de quem fez a pergunta, pode ser uma mudança a 4, 3, 2 tempos ou uma mudança a um tempo. Por isso que eu te pergunto qual a tempo que seria a mudança.
Então, ó, quem mandou essa pergunta, escreve aí no comentário qual tempo você quer aprender a fazer a mudança, porque eu não tenho como adivinhar. Eu só queria que minha interrogação abrisse, porque tem já 7, 8 ou 10 perguntas agora e eu não consigo abrir para ler. Oh, que coisa maravilhosa. Você consegue... O último comentário que aparece para você aí é do Rodrigo Chaves? Não, agora é da Sam. Agora, Nicolás. Tá, não, ok. Porque é isso. Inclusive, travou o meu chat e eu não consigo ler os comentários. Por isso que eu tô um pouco frustrado. Eu vou os ilumino. Luiz Gustavo Dinho escreveu um. Agora o Rodrigo Chaves. Começaram a voltar, as mensagens estão entrando. Isso é a pergunta. Obrigado, Fábio. Essa pergunta estava anotada aqui e eu não tinha conseguido ler. Era exatamente essa. Na sua opinião, o que deveria ser feito a nível de plano para os cavalos no Brasil? Eu acho que ele quer dizer um pouco porque foi o comentário de grande parte dos cavaleiros que está faltando um pouquinho na formação dos cavalos para eles chegarem lá. Então, na verdade, o cavalo de plano, o cavalo de salto, tanto quanto o cavalo de adestramento, 4, 5 anos tem que saber fazer a mesma coisa. Aliás, 4, 5, 6 anos, a base de cavalo de adestramento de salto é a mesma. Então, assim, a partir dos 6 anos, o cavalo de adestramento vai começar a se focar mais em reunião, e o cavalo de salto vai começar a saltar com mais altura, vai precisar cobrir um pouco mais de terreno. Mas o que precisa fazer? O cavalo precisa poder. Eu canso de ver cavalos de salto que não conseguem fazer uma transição trote-galope. Eles conseguem fazer transição passo-galope, por exemplo. Passo-galope eles fazem assim, tranquilo. Agora, uma transição trote-galope, galope-trote, parece uma coisa quase impossível. Uma mudança de pé, sem o cavalo se jogar, sem o cavalo se entortar. O contra-galope é uma coisa que o cavalo não sabe fazer. Então, assim, vamos voltar ao começo. Um cavalo de plano, qualquer cavalo de salto, até os 6 anos, aliás, qualquer idade, né? Mas tem que poder estar em cima da régua de fora, respeitando a perna de dentro. Precisa estar podendo fazer um galope falso sem se jogar numa mudança de pé. Precisa poder fazer uma mudança de pé de maneira correta. Precisa fazer transições. Gente, transição. Transição é a base de tudo. Transição tem que fazer 1000 transições por montada. Transição é a base, mas isso é a base de tudo, para adestramento, para salto, para tudo. Transição, gente. Mas a transição não é só uma transição de uma andadura para outra, é transição de ir e voltar. Mas você poder fazer numa linha reta, por exemplo, aquele picadeiro de salto da Paulista, aquele picadeiro comprido, poder fazer vai e volta 15 vezes se quiser, meias paradas. Ninguém consegue me explicar o que é uma meia parada direita. Poder fazer círculos direito com o cavalo completamente encostado na régua de fora, equilibrado, mudanças de pés. Alguém virou para mim e falou assim: esse cavalo não faz movimento lateral. Qualquer cavalo consegue fazer uma espada dentro, considerar a perna. Não estou pedindo para fazer um apoio ou um zigue-zague no galope, com mudança de pé no meio. Não, mas uma espada dentro, considerar a perna, tem que poder fazer mudança de pé. E transição, 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 gente. Transição é vida. Transição. Você já ouviu, eu já dei aula para vocês. Você sabe que é transição, gente. Vida. Maravilha. Sara, uma das perguntas, e eu acho que a resposta pode até ser que seja transição, mas eu vou fazer ela de qualquer jeito. Qual que é a maior dificuldade que seus alunos de salto apresentam, em média? Transição. Eu vou falar. Transição? Tá bom, transição. Não, mas assim, transição, então sim, uma transição, por exemplo, eu já vi várias vezes assim, transição, pega o galope agora, a pessoa tá no trote. Aí a pessoa bota o passo e pega o galope. Não, volta, trote. Pega o galope do trote. Um contra-galope, não consegue fazer contra-galope. Contra-galope, de novo, é uma coisa que deveria ser, né? Deveria ser, não. Uma meia parada, uma coisa que a pessoa não sabe fazer. Não sabe fazer porque nunca foi. Não é que não sabe fazer.
Não sabe fazer porque nunca foi explicado. Alguma vez alguém já falou de meia parada, só que a pessoa pensa que meia parada é uma reunida de dois lances ou de dois passos, e a meia parada não é essa, né? Então, assim, se Voltamos. voltamos, voltamos. As pessoas estão perguntando isso, e eu acho que já que você falou 2 vezes que as pessoas te falam que é uma meia parada e não sabem o que é, o que é uma meia parada? Então, a meia parada, de maneira muito sucinta é a palavra? Sucinta, sucinta. Sucinta, there you go. Desculpa a minha gringueza de vez em quando atrapalha. De uma maneira bem simples e resumida, a meia parada ela serve para o quê? Ela serve para ralentar, a palavra feia, tá? Mas reduzir a velocidade da frente do cavalo. Então, pensa que você divide o animal em duas partes. Sara, peraí, deixa eu só ver se o pessoal consegue voltar, porque estão falando que travou. Eu não sei se travou porque travou aquela hora ou se você ainda está travada. Travou meia parada. Então, vocês estão, porque tem um delay até grande entre a gente falar e eles ouvirem. Entendi. Então, deixa eu só ver. Galera, que voltar, se estiverem ouvindo ela normal, me avisa para a gente continuar e finalizar. Voltou. Voltou. Eu tô vendo, a pessoa voltou. Desculpa. Maravilha. Então, a meia parada, de maneira bem sucinta, é o seguinte. Você imagina que você divide o cavalo no meio, tá? Então, você tem frente, as duas mãos e trás, os dois pés. Ok? E o ser humano no meio do cavalo. A meia parada, ela serve para o quê? Ela serve para diminuir a velocidade da frente, ao mesmo tempo você acelerando a parte de trás para alcançar a parte da frente. A imagem não é bonita, aqui, ó. Pois é. Só que o problema é que é o seguinte, o cavalo, de maneira geral, porque a cabeça, isso é igual ao ser humano. A cabeça, tanto nossa de ser humano como de cavalo, é uma parte muito pesada do corpo. Tá? Cérebro, ossos, é uma parte muito pesada. E o que acontece é o seguinte, é igual com o ser humano. O cavalo não quer fazer força abdominal, não quer fazer força nas costas, quer fazer abdominal. Você como ser humano, fazer abdominal é chato, dói, é desagradável, porque você tem que fazer muita força. É igual ao cavalo, Então o cavalo tem a tendência a fazer o seguinte, ele tem a tendência a seguir um peso da frente do corpo dele, então seguir o peso da cabeça e cair em cima das espadas. E botar todo o peso do corpo em cima das espadas. Entendeu? Só que todo o princípio do cavalo para trabalhar de maneira correta, independente qual cavalo que é, independente qual disciplina, isso inclui todas as disciplinas do hipismo, todas. Para o cavalo trabalhar de maneira correta, o cavalo tem que trabalhar em cima dos pés, entendeu? Para a frente subir, igual uma lancha na água. A lancha na água, o que ela faz? Quando ela está na água, o nariz sobe, né? E aí a lancha vai para frente. É igual com o cavalo. A traseira tem que abaixar, a frente tem que subir, as espadas têm que ficar longas, tem que ficar soltas. E aí o que acontece? A barriga contrai, abdominal, as costas sobem, lombar, e aí o cavalo trabalha de maneira correta. Os pés entram por baixo e sobem. A barriga encolhe, as costas sobem, a frente sobe e o cavalo trabalha de maneira... Ok? Até lá vocês estão me seguindo, né? Bom, a meia parada, ela funciona para o quê? Ela funciona para você ajustar o corpo do cavalo para chegar a este ponto. Então, frente mais alta, traseira mais baixa. Para isso, você usa o quê? Você usa a sua rédea de fora. Você entra com o seu assento, entra com suas duas pernas para fazer o seguinte, para você acelerar a atividade dos pés do cavalo, certo? Então, assento dentro da sela, as duas pernas para acelerar a traseira, e aí, eventualmente, você entra um pouco mais com a perna direita, que é para fazer o cavalo encostar na rédea de fora. E na hora que o cavalo encosta na rédea de fora, você dá uma meia levantada. Meia levantada. Não é uma levantada até as orelhas, gente. Não é. Isso não é meia parada, tá? Isso é só arrancar os dentes da boca do cavalo.
né? Pelo amor. Só que isso tudo tem que vir. O uso da rédea é a última coisa que você vai usar. Você só vai usar a rédea na hora que você tiver o motor de trás funcionando. Se você só puxar na frente, você faz o quê? O cavalo vai se fechar na frente, vai debruçar na frente e vai inverter as costas. E aí a meia parada não passa. Então, de novo, meia parada. Você acelera a traseira e ao mesmo tempo você ralenta, a palavra feia, mas vocês me entendem. Você ralenta a frente para você juntar e abaixar a traseira e dar tempo de conectar com a frente do cavalo para, nesse momento, abaixar as ancas, subir as frentes, soltar as espadas e nesse momento a boca fica leve, fica, ó, tinino. Sara, eu acho que depois dessa última aula maravilhosa de transição e meia parada, eu vou começar os agradecimentos, porque já deu 1 hora e pouquinho e a minha internet está pedindo arrego. Eu vou falar aqui, eu vou te chamar de novo uma outra vez para a gente falar um pouco mais de coisas técnicas, porque esse tipo de informação e de conteúdo é incrível para a gente. E eu digo pra gente... Não, pode fazer. Se quiser e o pessoal te mandar as perguntas antes, né, as pessoas que estavam aqui hoje, as pessoas te mandaram as perguntas antes, me manda. E aí eu faço um negócio um pouco... É que o problema é que você me faz as perguntas e eu vou explicando... Você me conhece, eu vou falando, eu fico 2 horas explicando. Eu consigo, de repente, dar uma maneira um pouco mais fácil de entender. Maravilhoso. Vamos pensar em uma outra forma ou uma outra live, num outro horário, com internet boa, para a gente poder mais responder perguntas, que as perguntas que estão chegando agora, elas são perguntas bem técnicas e foge um pouquinho da ideia das minhas lives, que era de conhecer um pouco você melhor, a pessoa Sara, a Amazona Sara. Então, primeiro, eu queria agradecer imensamente a sua participação. Nossa, foi demais. Eu adorei que você me convidou. Eu fico muito feliz de ter tido você com a gente e conto com você sempre. Inclusive, mesmo papo de sempre, a galera do adestramento que assistiu, estou super aberto para receber críticas e elogios e como lidar e perguntas mais até pertinentes para fazer em relação ao esporte de vocês. Eu realmente acompanho um pouco do adestramento para poder controlar isso, então sintam-se à vontade de mandar mensagens, críticas, sugestões. Tem uma pergunta que chegou agora no WhatsApp para mim, porque as pessoas são assim. Então, para a gente fechar, a gente tem 3 minutos de live. Eu vou deixar os agradecimentos já feitos. Lembrar que amanhã, 8 da noite, tem o Jorge Gerdau. E que eu quero agradecer a Malucuri com o Mundo Hípico e o canal do Hipismo, e a Lucky You, que estão me patrocinando e me apoiando aqui. Agradecer você mais uma vez. Agradecendo super o pessoal que, 1, participou, 2, mandou pergunta e falando que eu estou à disposição para qualquer coisa. Depois da live, se precisarem, eu estou à disposição para qualquer coisa. Mas vai lá, solta a última pergunta. A Luísa Tranquesi pergunta o seguinte, ela falou, a impressão que ela tem é que os cavaleiros do adestramento cuidam mais da parte física do que os cavaleiros do salto. Faz muita diferença para vocês a parte física? Qual a importância do cuidado do físico? Parte física, como Sua. se diz a parte física? Sua, do cavaleiro, do atleta. Faz a parte física, você diz o nosso traje, nosso equipamento, nosso tudo? Sim. Eu acho que ela está falando do corpo, na verdade. Isso eu vejo muito, eu não sou tanto de academia, né? Mas eu vejo isso muito porque como a gente depende muito do nosso equilíbrio, e nosso equilíbrio depende muito da nossa força de abdominal, costas, tudo mais, eu tenho certeza que eu vejo muitos cavaleiros lá fora que fazem muito treino de academia para fazer o treino de core, o treino de abdominal, o treino de costas, para poder, né? Eu deveria fazer isso mais, na verdade. Mas porque a gente depende muito mais, a gente tem que fazer muito mais mostrando praticamente nada, né? É aquela coisa, quanto menos você mostra e mais você faz, melhor é. Porque na hora da prova, você não pode mostrar lá. Você não pode mostrar que você está usando a rédea, você não pode mostrar que você está usando as pernas. Você precisa estar o mais quieto possível, porém o cavalo tem que estar fazendo tudo. Então, eu imagino que seja um pouco mais disso. Mas, de novo, eu
não seria a melhor pessoa para falar, porque eu não faço, eu deveria fazer, mas eu não sou a parte que cuida mais, faz academia além dos meus cavalos. Eu, na verdade, eu treino, eu vim mudando de uns meses para cá, eu fui chamada chamada a atenção pelo meu treinador, e ele me pegou muito no pé na minha posição, então eu vim treinando muito